A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Paulo e estamos indo para mais um tema do módulo Fé. E hoje nós estamos no quinto estudo, que é o estudo sobre minha vida com Cristo, ok? Então prepare aí o seu lápis, sua borracha, sua caneta, seu caderno, sua Bíblia. E vamos para mais um estudo, para que a nossa mente se abra e nós possamos entender mais sobre a palavra de Deus, sobre o reino, sobre aquilo que Cristo quer que nós manifestemos em nossa vida, ok? Então você vai colocar aí, minha vida com Cristo. Coloque aí, minha vida com Cristo. E eu vou fazer uma breve introdução. Quando Deus nos alcança pela sua maravilhosa graça, passamos pela experiência de nascer de novo. E com isso ganhamos uma nova vida, ou seja, a vida de Cristo. A partir daí temos um novo caminhar, bastante distinto do anterior. Agora o nosso alvo é agradar a Cristo, ser como Ele e viver como Ele nos ensinou. Ser como Ele e viver como Ele nos ensinou. Dentre muitas outras coisas, agradamos a Cristo quando buscamos honrá-lo com o nosso pensamento, palavras e atitude. A Bíblia chama esse processo de santificação. E o que aprenderemos, e é o que aprenderemos neste estudo, ok? Quando nós nos convertemos, alcançamos a salvação pela graça, e isso nós vamos aprendendo a nos santificar. Então nós vamos entender como é esse processo, ok? Então escreva aí, vida nova, ok? Vida nova. Então você coloca aí na primeira pergunta, que verdade semelhante nós encontramos em João, capítulo 3, versículo 3, e João, capítulo 12, versículo 24, ponto de interrogação. Lembre que sempre você vai colocar R de resposta embaixo e vai dar a resposta depois de ler os textos, de João, capítulo 3, versículo 3 e João 12, versículo 24. Lá nós vamos ter uma noção, uma direção que precisamos morrer e nascer espiritualmente, ok? Para ter uma nova vida. Lembra que nós estamos agora em uma nova vida. Segunda pergunta, o que aconteceu com Paulo que também se torna a nossa experiência? Ponto de interrogação. Leia Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Leia Gálatas capítulo 2, 19 e 20. O que aconteceu com Paulo que também se tornou nossa experiência? Coloca lá, R de resposta. Nós morremos com Cristo, ok? Morremos com Cristo. Quando nós buscamos ter uma nova vida aceitando Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Observação. Não pode haver um novo nascimento sem a morte do velho homem. Não tem como haver um novo nascimento sem a morte do velho homem. Se o velho homem não morrer, não tem como nascer um novo homem. Eu vejo que muitas pessoas tentam viver a vida de Cristo, mas não quer morrer e nascer de novo. Não quer deixar as velhas práticas do velho homem que não agradam a Deus. Leia, terceira pergunta. Leia atentamente Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao 11 e responda. Filipenses capítulo 3, do 7 ao 11 e responda.
Aí você vai colocar aí embaixo. Qual era o maior objetivo de Paulo? Ponto de interrogação. Qual era o maior objetivo de Paulo? Ponto de interrogação. R de resposta. Estar com Cristo e ser achado nele. Lógico que isso é resumidamente, ok? Então, isso é para te dar um anseio, uma fome, uma sede de buscar cada dia mais e aprender cada dia mais da palavra de Deus e também poder ali começar a entender quem é Paulo, quem era o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo buscava fazer, ok? Coloque aí embaixo, pulando a linha. Para isso, o que ele fez? Para isso, o que ele fez? Ponto de interrogação. Coloca R de resposta. Ele considerou tudo como lixo, completa perda. Observação. Diante da sublimidade, grandeza de Cristo, ele deixou tudo para trás. Jesus nos diz: quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Paulo até mesmo foi um homem muito humilde, porque ele deixou todo o seu conhecimento humano para pregar a cruz, que é loucura para o ser humano. Então veja como ele era um homem a ser seguido, um homem a olhar para ele e dizer assim, não, esse homem é uma referência de cristão, porque no muito conhecimento as pessoas se tornam soberba, e Paulo se esvaziou de tudo isso em prol do reino de Deus. Coisa linda, né? Pergunta número 4. Responda as perguntas baseadas nos textos abaixo. Responda as perguntas baseadas nos textos abaixo. Coloque aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Coloque aí. E na frente, coloque. Por que Jesus morreu por nós? Ponto de interrogação. Então você vai lá responder as perguntas baseadas nos textos abaixo. Então você vai lá, coloca 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, coloca do lado. Por que Jesus morreu por nós? Ponto de interrogação. Vai colocar R de resposta e vai responder, ok? Para que não vivamos para nós mesmos, mas para Jesus, ok? Observação. A nossa nova vida com Cristo considera que agora ele se torna nosso Senhor. Perdemos a nossa vida, ganhamos a vida dele. Então Jesus passa a ser Senhor das nossas vidas. E o Senhor é aquele que comanda tudo. Ok? Então não tem como Jesus ser Senhor da sua vida se você ainda quer dominar áreas da sua vida e querer que Jesus tome conta de algumas áreas que convém para você deixar que Jesus tome conta. Ele quer tomar conta de toda a sua vida como seu Senhor. Ok? Coloque aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que acontece com aquele que está em Cristo? Ponto de interrogação. O que acontece com aquele que está em Cristo? Segundo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Coloca R de resposta. Torna-se uma nova pessoa ou nova criatura. Observação. Tudo é renovado, a velha vida e velhos hábitos ficam para trás. Esse é um processo contínuo, ao qual chamamos de santificação. Ok? Pergunta número 5. Coloque aí. Pergunta número 5. Que mudança de foco acontece em nossa vida depois da experiência com Cristo? Ponto de interrogação. Leia isso em Colossenses capítulo 3, versículo 1.
Coloque R de resposta e leia lá. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Nosso foco muda das coisas terrenas para as coisas celestiais, ou seja, das coisas passageiras para as coisas eternas, ok? Observação: conforme vamos crescendo na vida espiritual, vamos nos desagarrando do materialismo inerente à natureza pecadora, ok? Conclusão: mudanças radicais ocorrem após a nossa conversão. Talvez a principal delas seja a troca de comando da nossa vida, quando Cristo se torna nosso Salvador e Senhor, nós nos submetemos a Ele e o nosso alvo é segui-lo e agradá-lo. A partir daí, nossas falas, atitudes e hábitos são transformados. Tudo se faz novo em nossa vida, ok? Olha que coisa maravilhosa. Coloque aí, a santificação. Coloque aí, a santificação. Sexta pergunta. Quando Deus nos dá um novo coração, quem passa a habitar em nós? Ponto de interrogação. Dentre outros textos, quem nos responde a essa pergunta é Ezequiel 36, versículo 26. Coloque R de resposta, leia Ezequiel 36, 26. Ele vai dizer que é o Espírito Santo, ok? Observação: obviamente o Espírito Santo é o nosso santificador. O Espírito Santo que passa a habitar dentro de mim e de você, ele passa a nos ajudar na santificação, ok? Coloca aí R de resposta. Em consonância com a pergunta anterior, leia os textos abaixo e complete. Essa é a pergunta número 7. Coloca aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Coloque aí. Será que vocês não sabem que você vai colocar um espaço para responder. De vocês é coloque outro espaço, do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Ponto de interrogação. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas deixe um espaço e responda. Então, nesses espaços que eu pedi para você deixar, você vai ler 1 Coríntios 6,19 e vai responder, ok? Pule uma linha da mesma forma. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19. Você vai ler e vai responder esse texto. Você vai complementar a frase. Assim, se alguém, deixa um espaço, o templo de Deus, deixa um espaço, destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus deixa um espaço, e você vai deixar um espaço de novo, são o seu templo. Então, na onde eu pedi para você deixar um espaço, você vai ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, e vai completar esse versículo bíblico, ok? Pergunta número 8. As maiores evidências da nova vida em Cristo são descritas em Gálatas 5, 19 ao 24. Quais são? Ponto de interrogação. Então, a maior evidências da nova vida em Cristo estão descritas em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 24. Quais são? Ponto de interrogação. Você vai colocar R de resposta e vai ler e vai responder.
Você vai entender que lá vai estar escrito o abandono das obras da carne e a prática do fruto do Espírito. Então essa é a evidência de uma nova vida, ok? Coloque aí. Pergunta número 9. Leia primeiro Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 e responda. O que Deus requer de nós? Ponto de interrogação. Coloca R de resposta e leia tanto 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 e responda. O que Deus requer de nós? Deus requer de nós a nossa santificação. Então leia lá e responda, ok? Pergunta número 10. O que acontece àqueles que não buscam uma vida totalmente dedicada ao Senhor? Ou à santificação? Ponto de interrogação. Responda com o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Ok? O que acontece? Coloque R de resposta. Você vai entender que lá vai estar dizendo que não verão a Deus sem santificação. Ok? Observação: não terão a vida eterna. Sedentos por Deus. Ok? Santo significa separado. Somos santos não porque não temos pecados, mas somos santos porque fomos separados por Deus e para Deus. A santificação deve ser um dos alvos daqueles que são de Cristo. E ela acontece dia após dia, ou seja, é um processo, é uma caminhada em busca da perfeição moral que será alcançada apenas na vida eterna. Ok? Então, santo significa separado, uma pessoa que se separa, busca fazer uma separação das coisas deste mundo que não agrada a Deus, não das pessoas, ok? Porque muitas das vezes as pessoas confundem em se afastar de pessoas, se tornam religiosas, né? Então, pessoas nós amamos, nós aborrecemos muitas das vezes os seus atos, as suas formas de viver, as práticas pecaminosas, não pessoas, ok? Precisamos buscar a cada dia a santificação. Ela deve ser nosso alvo, porém é um processo, pode ser mais lento ou mais rápido, dependendo da busca de cada pessoa. A santificação pode ser comparada a uma escada. Ninguém chega ao topo direto, mas degrau por degrau, dia após dia, ano após ano. Ok? Então é uma caminhada, é uma busca, é um esforço, é uma determinação que todos nós precisamos ter para que dia após dia nós possamos agradar ao Senhor, sermos separados para o Senhor. Eu espero que você tenha aproveitado esse estudo, tenha pego muita coisa aqui. Qualquer coisa você pode rever quantas vezes for necessário. Se você tiver a apostila, estude pela apostila. Se não, faça o seu rascunho, depois estude ele. Vai ser algo muito bom para você, para o seu crescimento e também para que você possa discipular outras pessoas. Ok? Vamos agradecer ao Senhor. Se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós falamos de mais um tema muito precioso, que é a minha vida com Cristo, sobre santificação e separação. Que este tema possa estar impregnado no coração e na mente dos teus filhos, que eles possam ter uma renovação espiritual, possam ter sabedoria e que seja guardado dentro de si todos os conhecimentos da tua palavra. Que haja força espiritual para cada dia buscar cada dia mais a tua presença,
Que eles possam, Senhor, ter disciplina naquilo que fazem, que o Senhor venha dar graça a cada um deles. Que eles possam crescer no conhecimento e na graça, que eles possam ter paz e sabedoria no seu coração, na sua casa e na sua família. Que eles cresçam, abundem sobre essa terra e tomem posse de todas as promessas que o Senhor tem para cada um deles. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nos ajude compartilhando esse vídeo, essa aula com outras pessoas. Também não se esqueça de curtir, comentar, deixar o seu comentário. Isso nos ajuda para que esse vídeo vá para mais e mais pessoas. Tem muitas pessoas precisando ouvir um tema como esse, e eu creio que Deus dará graça a cada um deles, e você se torna um evangelista quando você faz isso. E se você não é inscrito, faça parte deste canal e seja alimentado dia após dia, a cada vídeo, a cada estudo que nós postamos aqui, e eu creio que Deus vai te abençoar grandemente. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia de paz e de graça, no nome de Jesus.